Bruxa de Blair é na verdade um remake disfarçado de continuação do filme de 99. Eu digo disfarçado de continuação porque ele dá continuidade aos eventos, uma vez que é citada a personagem protagonista do filme de 99, a Heather. Dessa vez o protagonista desse filme é o irmão da Heather. Ele no início do filme descobre evidências de que ela esteja talvez ainda viva na floresta e ele reúne um grupo de amigos para ir juntos para a mesma floresta onde a Heather sumiu no primeiro filme, em busca de respostas para o sumiço dela. A partir do instante que eles chegam na floresta, se repete todos os eventos que a gente viu lá no primeiro filme. Por isso que ele se assemelha tanto a um remake. A única diferença aqui está na atualização da tecnologia. Afinal, 17 anos se passaram, então se no primeiro filme eles tinham apenas 2 câmeras ali para registrar tudo, agora eles vão para a floresta com GPS, com drone, com câmera de segurança, com aquelas câmeras portáteis que prende aqui na cabeça. É um aparato de filmagem mais moderno que busca atualizar a linguagem do filme para o público atual. E os problemas já começam por aí, porque o filme ele perde uma oportunidade ótima de criar suspense com essas novas tecnologias. O uso do drone, por exemplo, é pouco utilizado. Eu achei, por exemplo, que iam ter cenas de filmagens aéreas que fossem criar algum tipo de tensão a partir do que a gente consegue ver ou não consegue ver com drone, mas o que aparece no filme é pouco, não é suficiente e não é muito criativo a utilização dessas tecnologias. Antes de tudo, eu preciso dizer que eu não gosto do filme original. Eu reconheço a sua importância histórica, já que ele foi o filme que popularizou esse estilo do found footage, que são esses filmes de terror que simulam uma espécie de documentário, como se fosse uma filmagem real que foi encontrada ali, ou seja, os próprios personagens filmaram tudo o ocorrido e isso tenta passar uma certa veracidade para o espectador. Não foi o primeiro filme de found footage do gênero, porque isso começou com o Holocausto Canibal ainda lá nos anos 80, mas foi o filme que popularizou esse estilo, porque ele teve uma campanha de marketing muito inteligente na época, que conseguiu enganar muita gente, fazendo passar a impressão de que aquela de fato eram imagens reais, que aqueles personagens que tinham se perdido na floresta não eram atores, eram vítimas da tal bruxa, e que o filme nada mais era do que a fita de verdade que havia se encontrado das vítimas. Era, é claro, uma grande mentira, mas que muita gente caiu nessa e foi pro cinema conferir, o que tornou o filme o mais lucrativo da história do cinema, porque ele custou muito pouco, ele custou 30 mil dólares, o que não é nada para um orçamento de um filme de longa-metragem, e só nos Estados Unidos ele faturou mais de 130 milhões. Tanto dinheiro fez Hollywood perceber que aquela era uma fórmula capaz de gerar altos lucros, e a partir dali então surgiram outras franquias, como a Atividade Paranormal, repetindo essa mesma fórmula. O problema é que 17 anos depois essa fórmula já cansou, e tem uma coisa em especial que eu não aprecio nesse tipo de filme, que é a total ausência de dramaturgia. Ou seja, você cria um clima o tempo inteiro de histeria, de grito, de correria, de câmera balançando, mas você não tem o trabalho de desenvolver os personagens, não tem personagens ali com o qual a gente se afeiçoe. Eles passam pelos mais diversos perigos, mas a gente não tem nenhuma relação com eles. Então, pelo menos pra mim, tanto faz como tanto fez se eles vão morrer, se eles vão ficar vivos, porque você não tem essa relação. Como os personagens são fracos, os atores que os interpretam também são fracos. E eu não estou falando aqui simplesmente porque são atores desconhecidos. É importante nesse tipo de filme que sejam atores desconhecidos justamente para que o espectador acredite que são pessoas reais, de que não são atores, né? O espectador ele não tem nenhuma imagem prévia daquelas pessoas. A verdade é que se eles são bons atores ou não, a gente não tem como saber, porque o material que é oferecido para eles não dá oportunidade de desenvolver grandes coisas. Tudo que eles têm que fazer é correr, gritar, berrar, e fica por isso mesmo. A direção é do Adam Wingard, que vem de uma sequência de filmes de terror e suspense do cinema independente. Ele me surpreendeu muito com o filme anterior dele, The Guest, que eu considero um filmaço, um dos melhores filmes de maníaco dos últimos anos. Agora, ele entrega pra mim uma grande decepção, porque o que ele tem que fazer nesse filme é simplesmente simular esse estilo do found footage, e ao contrário do Shyamalan, por exemplo, que quando fez um found footage buscou inovar de uma certa maneira a linguagem, ele apenas repete tudo que a gente já viu nesse tipo de filme, porque a ideia ali é fazer com que o próprio espectador não tenha muita noção do que está acontecendo. Você ouve um grito aqui, o som de algo que parece ser uma árvore caindo, mas é tudo sugerido e câmera balançando e escuro e uma iluminação fraca. Acabou me causando mal-estar, mas não pelo medo, não pelo suspense, apenas porque eu fiquei cansado de ver tanta imagem tremida e aquele barulho o tempo inteiro incessante. De uma certa forma deixa a gente tonto quando sai do cinema. Para não dizer que o Adam Wingard perdeu totalmente a mão, existe pelo menos uma cena que é realmente claustrofóbica, que é uma cena no qual uma das personagens precisa passar por um túnel estreito, um buraco que ela tem que se esquivar para poder conseguir continuar viva.
é uma cena angustiante e que ali ele mostra um pouco da habilidade que ele já tinha demonstrado no The Guest para esse tipo de filme, mas é pouco, muito pouco, para sustentar um filme inteiro. O roteiro também busca dar algumas respostas para alguns mistérios que ficaram em abertos no filme original, mas são respostas que são dadas muito en passant e que não são muito convincentes para ampliar a mitologia da série. Em resumo, Bruxa de Blair é um filme ame ou odeie, não tem meio termo. Se você gostou muito do primeiro filme, você provavelmente vai gostar desse, porque ele repete praticamente tudo, e se você, como eu, não gostou do primeiro filme, você também vai achar esse segundo um saco. Apesar disso, tem pelo menos uma cena onde demonstra um certo talento do diretor, e só por conta dela eu dou 2 saquinhos de pipoca. Agora contem aqui nos comentários, vocês gostam de filmes found footage? E se gostam, qual é o seu found footage preferido? E não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, nos seguir nas nossas redes sociais, assine o canal e não esqueça de acionar a notificação do YouTube para que ele avise toda vez que a gente postar vídeo novo. Bem-vindos ao Clube do Pop!